Fala pessoal, GM Evandro aqui e bora pro episódio 51 aqui da nossa série, o desafio de partidas rápidas no chess.com. Nosso rate agora é de 1582 e bora lá, bora dar o start aqui, bora ver o que acontece nesse episódio de hoje. Eu vou jogar aqui com o peão dama nessa primeira partida. E, bom, ele tá dando aqui a opção da francesa, mas vamos jogar com C4, vamos para as posições do gambito da dama. E aqui chegamos num gambito da dama recusado, né? Ele jogando com D5 e E6. E eu vou jogar aqui a variante das trocas do gambito da dama recusado. Vou fazer o C por D5 e quando o E por D5, bispo G5. Então essa é uma variante muito conhecida, uma variante bem teórica aqui. Geralmente as pretas jogam com esse bispo em E7 nessa posição, né? Porque às vezes esse bispo pode ficar um pouco mal aqui por conta da cravada, né? Eu vou jogar aqui com E3. Se dama A4 cheque, ele tinha cavalo C6 aqui, então não tô ganhando a peça nesse momento. E vamos ver como que ele vai jogar, né? Talvez H6. E aqui eu tenho que pensar um pouquinho nessa posição aqui, se eu devo jogar bispo H4 ou se eu vou tomar aqui em F6 direto. Porque bispo H4 seria o lance normal, mas daí ele vai jogar G5, bispo G3 e cavalo E4. Talvez seja essa a ideia dele de desenvolver o bispo aqui por B4, né? Bom... claro que envolve riscos isso, né? Ele fazer esse H6 e G5, ele vai expor bastante a posição dele. Mas, por outro lado, ele tem uma certa iniciativa aqui já, né? Com cavalo E4. Eu posso jogar cavalo E2 daí. Essa seria uma vantagem se comparado a outras posições. Mas aí H5... eu vou jogar bispo H4. Vamos lá, vamos ver se ele vai jogar com G5 mesmo essa posição. Vai ficar uma posição bem confusa essa, né? Ele jogou G5, bispo G3. E agora ele vai vir com cavalo E4, a resposta lógica. E daí eu vou responder com cavalo E2. Porque assim, existe esse tipo de posição quando o cavalo das brancas está em F3. Só que aqui, como eu ainda tenho essa possibilidade de desenvolver o meu cavalo por E2, pode ser uma vantagem se a gente comparar as posições normais. Bom, agora ele jogou esse bispo G4, ele está querendo tomar em E2. Esse lance eu já achei um pouco suspeito, eu estava esperando C5, né? Se eu jogar aqui com dama B3, porque F3, cavalo por G3, H por G3, bispo E6, não sei exatamente o que eu ganhei com isso. Mas aqui dama B3, eu toco no bispo de B4 já, e tô pressionando aqui o peão de D5, né? Claro que não é uma ameaça tomar em D5, mas ele precisa resolver agora o que vai fazer com esse bispo aqui de B4, né? Se ele tomar em E2, tudo bem, eu jogo o bispo por E2. E a dama em B3 está defendendo bem o cavalo de C3. Ele tem algumas opções interessantes aqui. C5 é um lance interessante, para quando eu tomar em C5, ele jogar cavalo C6. C5 eu acho que é o lance nessa posição. Porque C5, quando eu tomar, ele pode pensar em cavalo C6, tem ideias de dama F6 também. Mas eu tenho a impressão que com esse cavalo em E2, eu tenho algumas vantagens, né, de defender C3. Vamos ver como que ele vai jogar. Mas assim, então uma posição super complicada já aqui, logo na abertura. Virou uma espécie de uma Ragozin, que é uma variante que o preto joga com cavalo F6, E6 e bispo B4 contra o peão dama. Mas eu estou sempre comparando essa questão do meu cavalo, porque na Ragozin o cavalo está em F3. Aqui eu tenho esse cavalo em E2, né? Porque a questão toda é o seguinte, o preto ele tem uma iniciativa nesse momento, mas ele pagou um preço por ter essas peças ativas. O preço foi enfraquecer aqui a ala do rei com H6 G5. Então, a luta aqui gira em torno do seguinte:
se eu vou conseguir estabilizar minha posição para explorar essas fraquezas aí que surgiram, ou se a iniciativa dele vai ser realmente forte, a ponto de não ter problemas com essa estrutura, né? Bom, aqui eu posso pensar em jogar A3, perguntando o que ele vai fazer com esse bispo, porque agora, se ele toma em C3, eu posso tomar de cavalo. Bom, e eu acho que a iniciativa dele tá indo embora, assim, né? E se ele tirar o bispo, eu posso pensar em tomar o peão de B7. Então a questão é essa. Eu acho que C5 era um lance importante na posição, para ele continuar tendo ideias imediatas, né? Com esse lance aqui, o cavalo C6, ele me deu um tempo. É o tempo que eu precisava para jogar A3 e começar a organizar a casa aqui, né? Organizar minhas peças. Porque, olha, agora eu tomo de cavalo, o bispo dele ficou inútil aqui em G4. E eu já tô atacando peão de D5, peão de B7 também. Ele vai ter que tomar em C3. E aqui eu posso pensar se eu vou tomar de peão ou de dama, né? Os dois lances parecem bem interessantes aqui. Se eu tomar de peão, estão ameaçando lá em B7, eu quero jogar com C4. Usei cavalo A5, dama 4, C6, dama B5, C6. Eu vou tomar de dama aqui. Tomar de dama. E agora eu tenho par de bispos, melhor estrutura de peões, o rei mais seguro. Eu acho que a ideia dele na abertura deu errado, né? Aqui a gente vê que já não... Onde que ele vai colocar o rei? Se ele jogar dama D7 e roque grande... Bom, eu tenho a coluna C aberta aqui, já posso criar contra-jogo, né? Posso desenvolver meu ataque com torre C1, bispo B5. Se ele rocar pequeno, H4. Vou fazer um lance útil de espera aqui, vou jogar esse torre C1. Assim, eu joguei e arrependi já desse lance, que parece meio inútil agora, mas tudo bem. Não... melhor ter jogado bispo D3 sem definir nada, né? Ele tá com intenções de rocar grande ali, né? Eu vou desenvolver meu bispo para D3. Ele não pode rocar grande porque tá levando o bispo A6. Se é H5 eu faço H4. E eu também não tô querendo rocar tão rápido aqui. F5, será que é um lance nessa posição? F5 para F4? É um lance, né? Muito arriscado, mas... de repente ele tá querendo jogar dessa forma, né? Sabe um lance que é bem candidato aqui? Dama C5. Trocar as damas aqui. Eu conservo todas as vantagens da posição, né? E agora, hein? H4 é um candidato. Eu vou jogar H4 nessa posição. Roquinho seria o mais natural. Mas eu tô tentando algo aqui pela coluna H, aproveitar que ele enfraqueceu com H6 e G5. Faz sentido pensar nessa ruptura. Se ele jogar F5 aqui, HG, F4... tem que pensar nisso aqui, né? Super arriscado de jogar, mas... e aí, né? F5, com a ideia de F4. Na realidade não é tão claro assim, né? Ele jogou mais... jogou passivo ali. Mas agora eu posso, por exemplo, jogar HG5. Se ele tomar de F, tá caindo H6. Se ele tomar de H, eu posso jogar torre H7. Já toca na dama. E ainda tem torre F7 daí. Bom, eu vou tomar aqui em G5 primeiro. E aqui é o momento. Ele vai tomar de H. E aí torre H7, torre F7 ainda. Ainda tá se segurando. Se eu jogar um torre H6 com ideias de rei D2 e torre H1.
E também torre G6 é uma ideia. Tô achando mais interessante isso, hein? HG, torre H6. Não é tão fácil dele se defender ali. Eu tô jogando um rei D2 e torre H1, né? Nossa, como o meu torre C1 foi inútil, né? Não ajuda em nenhuma posição, assim. A não ser pra fazer um dama C5. Mas aqui eu não tô muito afim de jogar o final mais nessa posição. Eu tô mais afim... Nossa, esse me surpreendeu. Bom, eu posso tomar em F6, é uma ideia. Vou tomar em F6. Porque torre por F6, bispo H4. Ganha qualidade. E dama toma F6. Eu ainda não sei como que eu vou jogar essa posição. Ele não tem nenhuma ameaça. Mas também minha dama tá longe da luta aqui. F3, torre 8. Rei F2. Aí bispo F3. Consegui perder aqui. F3, bispo F3. Não, acho que eu tô viajando aqui já com esse F3. Vou jogar rei D2 aqui. Rei D2 com ideias de F3. Com ideias de F3. Eu acho que agora fica mais sossegado aqui nessa posição. Porque aí já posso jogar... Não posso jogar bispo F4 ainda. Mas F3 é uma ameaça. Com meu rei aqui em D2. Porque eu posso passar a torre de 6. Esconder meu rei aqui em C1. Bom, e F3, o que ele vai fazer aqui? Porque o peão de H5 ele pode ficar no ar, né? Ele pode ficar indefeso. Nossa, esse é muito passivo, né? Ele jogou... Será que só pra defender o peão mesmo? Bom, aqui eu vou jogar F3. Se ele jogar bispo F5, tô pensando em torre por H5. Toma em D3, dama D3. Bom, ameacei mate em H7. Jogar bispo por F3, eu tenho vários lances que ganham, né? Joga um torre F1, por exemplo. Ou simplesmente toma. Ele vai ter que tirar esse bispo, né? E aí bispo E6, bispo F5, qualquer retirada do bispo eu vou jogar a torre por H5. Eu acho que ele vai jogar esse no final das contas. Bispo F5, torre H5, toma em D3, toma. Torre F7 talvez. Aí já podemos dobrar as torres na coluna H. Acho que já tá ficando meio sem esperanças aqui pra ele, depois de F3. Mas olha, interessante essa partida. A forma que ele jogou ali, essa ideia de H6, G5. O problema é que ele desacelerou. Que assim, tem aberturas que você pode jogar dessa forma, né? Que ele jogou assim bem antiposicional, né? Mas tô pensando aqui, na verdade, se eu tomo em H5 ou não. Tomar em H5, dama G6. Ah, daí eu jogo torre H3. Isso. É porque, por exemplo, torre H5, dama G6, torre por F5, torre por F5, bispo por F5, dama por G3. Tá ganho, igual. Não, tá bem ganho, né? Eu posso até tomar em C8. Porque aí toma em G2, rei D1, é só um cheque. Ele vai dar outro cheque, eu escondo o rei em B1 e daí acabou, né? Além disso, dama G6 eu tenho esse torre H3. Porque aí eu defendo o bispo de G3.
Ameaçamos mate. Mate em 1. Ele vai tentar defender de alguma forma. Jogou esse. Vamos dobrar agora as torres. A dama tá escrava na defesa do mate. E agora ameaçamos torre G5, ganhando a dama. Porque se ele tomar, eu tenho dama H7. Mas o que eu tava falando da abertura é que, assim, tem aberturas que... acontece esse tipo de jogo, assim. Que o cara se arrisca já, posicionamento fica todo destruído, mas ele tem ali uma certa iniciativa. É o que aconteceu nessa abertura. Só que, assim, se desacelera, acabou, né? As vantagens posicionais vão falar mais alto. É justamente a história dessa partida. Porque ele jogou aqui com H6, G5, conseguiu uma certa iniciativa na abertura. Só que eu acho que é uma posição melhorada aqui pra mim, com esse cavalinho E2. Só que ele não podia desacelerar, assim. Se começou a jogar dessa forma, joga com C5, cavalo C6, pra ter as ideias de dama 5, dama F6. Tem que pensar em ideias como H5 também. Ele não pode parar e fazer um lance passivo, né? O cavalo C6 foi um lance que ele já desacelerou. E aí ele me deu o tempo que eu precisava para organizar. Olha como ele desacelerou, né? Jogou um A6 depois. Mas aí aqui já tá difícil já, na verdade. Mas lembrem disso, quando cair numa posição como essa, tipo, você tá se debilitando todo assim, você não pode desacelerar, tem que continuar lutando pela iniciativa. E aqui no meu caso era esse, né? Se eu consigo me organizar, eu vou ter uma vantagem muito grande. Mas é isso aí então, pessoal. Foi uma partida bem interessante aqui nessa luta entre vantagens dinâmicas, vantagens estáticas aqui. E é isso, estamos quase chegando aí nos 1.600. Espero que você tenha gostado aí desse episódio de hoje, tenha aprendido mais. Vou me encerrando aí por aqui e até a próxima.